Saint Seiya capítulo 2, a armadura de Pégaso. Seiya derrota Cassius em seu teste final para se tornar um cavaleiro. À sua frente vemos a urna da armadura de Pégaso e o grande mestre do santuário que dizia: hoje Atena admitiu Seiya entre os seus cavaleiros. Seiya, a armadura que você recebe é o símbolo desse reconhecimento. A Ioria, Marin, China e os soldados do santuário observavam essa nomeação. Seiya abraça a caixa de Pégaso e dizia: eu consegui, finalmente posso tocar nela. E o grande mestre então diz: que fique avisado, Seiya, desde a época mitológica, os cavaleiros têm protegido a Atena e defendido a justiça. Essa armadura só pode ser usada em defesa da justiça. Você jamais deve usá-la em benefício próprio. Se não obedecer essa regra e abusar do esplendor da armadura, vários cavaleiros surgirão de diferentes pontos do mundo para poderem executá-lo. Nunca se esqueça disso. Mais tarde, na casa de Marin, Seiya tenta tocar na armadura, mas sua mestra chama sua atenção. Seiya fala que Marin o assustou e a Amazona apenas diz: por acaso não ouviu as orientações do grande mestre? Quer ficar cego levantando a tampa dessa caixa sem nenhum motivo? Seiya, vou dizer o nome da urna onde sua armadura está. Na mitologia grega, ela foi batizada de Caixa de Pandora. Os deuses proibiram qualquer um de abri-la por qualquer motivo que fosse. Contudo, eles foram desobedecidos e dizem que todo tipo de demônio assolou o mundo por causa disso. Seiya pergunta se sua mestra estaria brincando. Porém, Marinho responde: a armadura foi feita para proteger seu cavaleiro, Seiya. Se você correr perigo, abra a urna sem hesitar e vista a armadura. Só assim saberá na hora se a urna liberará demônios ou a esperança renovada. De repente, a parede da casa de Marin se quebra. Quem estava invadindo eram os soldados do santuário. Eles perceberam que Seiya e Marin já não estavam mais ali. Eles vão tentar sair do santuário com a armadura. Os soldados dizem que devem seguir Seiya, pois ele não pode chegar vivo ao Japão. Ao longe vemos Seiya e Marin correndo pelas ruínas do santuário. Aquele era o campo de treinamento dos cavaleiros. Seiya gritava: ei Marin, espere por mim, porque temos que fugir. Você disse que amanhã eu poderia partir numa boa para o Japão. Marin, porém, responde que amanhã Seiya estaria morto. China e seus homens perderam a armadura e eles não deixariam você partir tão facilmente. E parece que é tarde demais. Marin e Seiya se surpreendem. Quem aparece frente a eles é China. O cavaleiro de Pégaso, porém, dizia: ei, por que você me considera um inimigo? Eu venci Cassius em uma luta justa. Não tem por que você me odiar. Porém, China pergunta por que Marin não entrega a armadura de Pégaso, ou por acaso prefere enfrentá-la para defender o seu discípulo. Marin diz que Seiya deveria resolver esta situação. Se realmente quer voltar para o Japão, precisará derrotar a China. O cavaleiro de Pégaso fica surpreso com essa resposta, e antes que pudesse se defender, ele é atingido por um ataque de China. Aquelas são as garras do trovão. Seiya sente como se uma serpente elétrica envolvesse o seu corpo. O cavaleiro de bronze cai no chão e dizia: eu sinto como se tivesse recebido um choque de 100.000 volts. E China então revela que esse é seu ataque às garras do trovão. Ela se prepara para o ataque e Seiya dizia: a coisa tá séria. Se eu levar outro golpe desses, vou acabar morrendo, eu não tenho outra escolha. O cavaleiro de bronze dispara seus meteoros de Pégaso e China, observando aquilo, dizia: então esses são os meteoros de Pégaso? É possível que Cassius não os tenha enxergado, mas eu vejo perfeitamente cada um de seus golpes. É possível até mesmo contá-los. São 85 golpes por segundo. Somente 85. É muito pouco para enfrentar um cavaleiro de verdade como eu. China consegue contar e se defender de todos os socos de Seiya. O cavaleiro fica surpreso após observar aquilo, e sua mestra Marin dizia: você ainda é muito ingênuo, Seiya. China é capaz de desferir 90 golpes por segundo. E nesse instante, China se pronuncia: preste atenção, Seiya. Agora ou você atinge 100 golpes por segundo, ou então morrerá. A Amazona ataca novamente com seus golpes das garras do trovão, lançando Seiya para longe e rasgando as alças de pano que prendiam a urna em suas costas. China se aproxima dizendo que seria quase impossível para um ser humano atingir 100 golpes por segundo. Para isso, seria necessário atingir a velocidade do som. Marin diz que isso é verdade, porém os cavaleiros são capazes de fazer isso. China responde que a armadura de Pégaso caiu no fundo da ravina junto de Seiya. E provavelmente o cavaleiro não sobreviveu. De qualquer forma, seria melhor buscar a armadura. Porém, nesse instante, vemos Seiya movimentando sua mão que tremia.
Em pensamentos, ele se lembra das palavras de sua mestra que dizia: Seiya, a armadura foi feita para proteger o seu cavaleiro. Se corre algum perigo, abra a urna e vista a armadura. Nesse instante, o cavaleiro de Pégaso estava prestes a abrir a caixa de Pandora e se pergunta se veria demônios ou a esperança. Seiya puxa a corrente na boca do Pégaso e a caixa então se abre. Vemos o Cosmo em forma de cavalo alado emanando daquela armadura. Assustado, Seiya cai para trás, porém logo ele fica encantado ao ver em sua frente a sagrada armadura de Pégaso. E enquanto isso, China descia o penhasco e dizia: Que estranho, eu vi o Seiya cair aqui, mas a armadura também não está aqui. Porém o mais estranho de tudo é que sinto um Cosmo extremamente poderoso. De repente China pressente algo e ao se virar seu ombro é atingido repentinamente. A proteção de seu ombro é arrancada e vemos que a Amazona fica ferida. Ela se afasta rapidamente e diz: Seiya, não é possível. O ataque foi tão rápido que nem mesmo eu pude evitar. Impossível. Antes de ser atingida, eu senti o ar se romper. Isso significa que a onda de choque que me acertou foi um golpe supersônico de Seiya. China procurava onde Seiya estaria e então ela diz: Apareça logo, Seiya. De repente o cavaleiro de bronze trajando sua armadura dizia: Eu estou bem aqui. China fica surpresa ao ver aquilo e Marin dizia: Finalmente conseguiu trajá-la. Ela faz de você um cavaleiro. Em todo o universo existe apenas uma armadura de Pégaso. Seiya finalmente veste a sua armadura de bronze. China o observava e de repente o Pégaso salta, ficando frente a frente com sua inimiga. Marin, vendo aquilo, dizia: China, o mais sábio agora é se retirar. Você não pode ignorar a força de um cavaleiro com sua armadura. Ninguém sobre a face da terra pode enfrentá-lo com as mãos nuas. China diz que isso é o que Marin pensa, e agora ela precisa ver se Seiya e a armadura realmente são um só. China ataca novamente e o cavaleiro de Pégaso fica surpreso. Ele consegue defender alguns golpes de China, porém de repente o Pégaso é atingido. Seiya cai no chão e até mesmo sua mestra Marin fica surpresa com esse acontecido. China, se aproximando, diz que foi exatamente o que ela pensou. Mesmo com a armadura, Seiya ainda não é capaz de usar todo o seu poder. Nesse instante, China começa a pisotear o guerreiro caído. E Marin, vendo aquilo, diz que China estaria certa. Seiya, enquanto levava aqueles chutes, dizia em pensamentos: Eu não entendo, a armadura não era tão pesada. Como lutarei com ela assim? E agora? Não foi essa a sensação que eu senti antes. Vemos Seiya ao ver pela primeira vez a armadura de Pégaso. Ele dizia: O que significa isso? Eu não preciso trajar essa coisa para lutar, mas ela virou uma estátua de Pégaso. Me falaram de uma prova de valor. O que eu faço com essa estátua? De repente Seiya percebe que aquele objeto se desmontava, e então aquela parte se encaixava completamente em seu braço. O cavaleiro então diz que essa estátua é uma composição de cada parte da armadura, e assim Seiya veste aquela armadura de bronze. Agora sim, o cavaleiro utilizava a armadura de Pégaso e dizia: Eu tive a impressão de ser invencível. Com esse legado dos deuses, eu poderia rachar os céus com os punhos e abrir fendas no solo com meus chutes. Nesse instante, Seiya dispara um soco para cima e depois disso escuta o barulho de um trovão. Ele se pergunta que som foi esse. Até agora ouvia apenas o ar deslocado pelos seus punhos, porém agora ouviu um outro barulho ao longe, percebendo assim que tinha desferido um golpe na velocidade do som. Enquanto Seiya recebia os golpes de China, em pensamentos ele se lembrava disso, se lembrava de que seu golpe havia rachado o ar, e ele estava longe quando as ondas de choque atingiram a China. E ainda assim, não sentiu o peso da armadura e se perguntava por que sua armadura não tem o mesmo efeito. China acertava um poderoso chute no rosto de Seiya, que cai novamente. E Marin então respondia a seu discípulo: O motivo é sua inexperiência. Você se enganou ao pensar que a força viria da armadura. Eu não disse que os cavaleiros tiram forças da explosão do seu cosmo. Seu espírito e sua força devem estar em sintonia com a armadura. Se falta combatividade ao usuário, a armadura não passa de uma proteção pesada. Quanto mais o seu cosmo queimar, mais leve será a armadura e mais forte você irá ficar. Lembre-se de tudo que você sentiu quando trajou a armadura. Você conseguiu até atingir a velocidade do som. China então diz para Seiya: Ouça sua mestra, até que os conselhos dela são bons.
Vamos lá, Seiya, tente odiar a sua inimiga. Nesse instante, o Cavaleiro de Bronze se levanta e diz que não pode fazer isso. Você é mulher, China, e por mais forte que você seja, eu não consigo lutar contra uma mulher, não consigo atacar para valer. Marin diz que Seiya é um idiota, ainda é muito inexperiente. Você é jovem demais. China é uma mulher, mas também possui presas que estão prestes a desferir um golpe fatal. China, você não o ouviu? Seiya não quer mais se defender. Ainda assim, você insiste em matá-lo. A Amazônia então se prepara para o ataque final. Porém, nesse instante, é interrompida pelos demais soldados do santuário que diziam: Mestra China, espere, não precisa sujar suas mãos, deixe Seiya por nossa conta. Os soldados começam a atacar Seiya enquanto diziam: Você pensou que poderia escapar de nós? Vamos lá, se levante, agora sua lição é conosco. Você vai aprender na marra, você é surdo? De repente, um dos soldados segura Seiya, porém o solta rapidamente. Ele sente que o corpo do Pégaso está em chamas. E sutilmente uma folha que caía dos céus se aproxima de Seiya. Porém, de repente, ela é completamente incinerada por seu cosmo. Os soldados ficam surpresos com aquilo e Seiya se levanta mais uma vez, com seu cosmo se elevando. Ele dizia: Já vou avisando, não vou acertar mais um ai de escórias como vocês. Saiam daqui se não quiserem morrer. Os soldados não aceitam aquelas palavras e tentam matar Seiya. Porém, o Cavaleiro de Pégaso diz: Vocês são homens e eu não vou me conter, bando de infelizes. China nesse instante percebe que nem ela conseguia mais ver os golpes de Seiya. Os meteoros de Pégaso, disparados em uma velocidade incrível, acerta todos os guerreiros ao redor, destruindo por completo suas proteções. E de repente um raio de luz transpassa o corpo de China e sua máscara se quebra. Ela se perguntava como aquilo era possível. Não consegui ver nenhum dos golpes que ele desferiu contra os soldados. Seu ataque ultrapassou a velocidade do som sem sombra de dúvidas, e o deslocamento do ar partiu a minha máscara. Então ele realmente merece se tornar um cavaleiro. China de Cobra revela seu rosto. O golpe de Seiya causa um ferimento em sua testa. O Pégaso se aproxima e então diz: Ah, então esse é o rosto que você escondia? Ele é bem menos feio do que eu imaginava. China então responde: Na próxima vez que nos encontrarmos, estarei com a minha armadura. Aí você terá que lutar a sério. E com um olhar triste, Seiya responde que espera que esse dia nunca chegue. Ele passa por Marin e vai embora dali. Tempo depois, ao lado de China, o cavaleiro vê a saída do santuário e sua mestra dizia: A cidade de Atenas está atrás dessa montanha. Seiya diz que então é ali que eles irão se separar. Marin, porém, dizia: Eu tenho a impressão de que essa não é a primeira vez. O que você vai fazer com essa armadura quando chegar ao Japão? Seiya pergunta: Se eu disser, você me mostra o seu rosto, Marin? O Pégaso ri, porém não tem resposta de sua mestra. Seiya vai embora do santuário e, observando ao longe, Marin retira sua máscara e diz: Eu receio que sua batalha mal começou. Acabando assim o capítulo 2 de Cavaleiros do Zodíaco. Comentem o que vocês acharam desse capítulo, lembrando que essa é a história oficial do mangá de Masami Kurumada e a arte de capa foi feita pelo Diogo Araújo Art. No mais, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?